Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar primeiramente sobre o arrependimento de alguns economistas brasileiros por não terem comprado Bitcoin, exatamente, porque agora quando o Bitcoin de fato começa a se despontar novamente no cenário econômico, aí as pessoas começam a se arrepender, sejam elas economistas ou não. Isso também aconteceu lá em 2017 e parece que o movimento está se repetindo, mas vou aqui explanar para vocês todo esse tipo aqui de arrependimento, inclusive dando nome aqui a esses economistas, mas também tentar aqui expor um tipo de visão contraditória, pois esses economistas e outras pessoas só se arrependem ali em alguns momentos, em momentos pontuais. Vamos falar também nesse vídeo sobre o melhor dia para você comprar e negociar criptomoedas. Claro que esse vídeo aqui, já deixando muito bem claro, não é um vídeo visando aconselhar você comprar ou vender qualquer tipo de ativo, mas somente fazendo aqui um tipo de repasse de informação, afinal essa informação foi observada nos históricos da criptomoeda, então já viu que esse vídeo está muito importante, muito relevante. Fica comigo até o final que eu garanto você não vai se arrepender. E agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso, darem um like e compartilharem com o geral. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu terei o melhor prazer em respondê-lo, tá? E também se você quiser trocar uma ideia comigo, então receber notificações dos próximos vídeos lá pelo WhatsApp, é só você adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, aos seus contatos, e mandar um oi, tranquilo? Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre esse arrependimento, né, que vem agora quando o Bitcoin está subindo novamente de preço. O engraçado é que quando a criptomoeda cai, né, cai de fato valores consideráveis, aí todo mundo fala Bitcoin já era, Bitcoin morreu, Bitcoin é uma criptomoeda ali temporária, foi apenas uma modinha passageira. E agora quando a criptomoeda começa a despontar, começa a subir novamente, e olha que ainda nem ultrapassou a marca dos 20 mil dólares, que foi um recorde que temos inclusive até atualmente na gravação desse vídeo. Mas enfim, o que teria acontecido? Será que de fato as pessoas acordaram para a importância do Bitcoin? Eu te falo que não é bem assim, tá? Se você tá começando agora a estudar, então tem pouco tempo de estudo do Bitcoin, tá? Não conheci o Bitcoin há muito tempo atrás, saiba que eu conheço o Bitcoin momentos antes daquela alta de 2017, né? Eu conheci o Bitcoin em outubro de 2016 e depois, né, quando o Bitcoin de fato começou a ser catalisado, catapultado, principalmente o seu preço chegando ali próximo dos 20 mil dólares, aí as pessoas diziam, né, que tinham conhecido o Bitcoin em 2011, em 2012 e tinham se arrependido ou de não ter adquirido mais daquela criptomoeda ou então de não ter de fato comprado o Bitcoin quando lhe teria sido apresentado. E claro, veio aquela alta, veio a correção e logo em seguida, quando o preço do Bitcoin começou a cair a partir de janeiro de 2018, aí as pessoas foram dizendo que a criptomoeda não prestava, que a criptomoeda tinha morrido. Sempre essas pessoas ali, né, são ali os chamados birutas de aeroporto, são conduzidos ali pelo vento, né? Se o vento está apontando uma boa direção, aí é o melhor ativo do mundo, os outros não prestam. Aí, mas se o vento não está soprando para boas direções, se o vento naquele exato momento, apenas de um período, está soprando para uma direção não tão boa assim, aí a criptomoeda não presta, não vale nada, né? Não só a criptomoeda, mas qualquer outro tipo de ativo. Agora, algumas figuras conhecidas, como por exemplo o Rodrigo Constantino, né, o meu xará que trabalha lá na Jovem Pan, tá? Ele não é propriamente um contratado da empresa, ele trabalha ali de forma independente, segundo o que ele fala, ele trabalha para vários portais de comunicação e de mídia, e ele falou sobre o Bitcoin, né, ele que pertence ao Instituto Liberal, disse que o Bitcoin de fato é um sonho, né, que a pessoa ter uma criptomoeda, né, ou melhor, uma moeda privada com uma quantia limitada que você não pode imprimir mais. De fato, isso é um sonho para qualquer economista que não tem aquela visão marxista, keynesianista de imprimir dinheiro. Mas não foi somente o Constantino que falou sobre isso, tá? Outros economistas de fato de presença, como por exemplo o cofundador da Traders Club e CEO da Startups BR, né, o Rafael Ferri, o cara também falou que não tinha investido em Bitcoin quando tinha sido apresentado para ele, né? O Bitcoin estava ali sendo mais ou menos cotado a 112 dólares. Olha só, 112 dólares. Tá? Imagina a valorização que não teve de lá para cá. E ele afirma aqui que não tinha conhecimento, tá? E nesse ponto eu não tiro a razão dele, tá? Porque tanto para Bitcoin quanto para qualquer outro tipo de ativo, se você não tem conhecimento, não coloca dinheiro. Então por isso que eu sempre venho falando aqui.
olha só, adquire conhecimento em criptomoedas, estuda, tá? Estuda trade, ou então estuda ali a parte fundamental da criptomoeda, para a partir de então você colocar dinheiro nela, tá? Porque sim, eu de fato acredito que o Bitcoin tem a capacidade porque eu conheço. Tá, eu conheço, quando eu não sabia eu fui atrás de conhecimento, me informei e é o mesmo caminho que eu indico a você. Inclusive o cara fala que até alguns amigos tentaram convencê-lo de comprar criptomoeda, ele acabou meio que relutante, não comprando, que hoje se arrepende. Exatamente, o cara disse com todas as letras que realmente se arrependeu e que os amigos tinham razão, né? Tinham razão quando falaram que ele iria se arrepender e de fato, né? Espero que esse tipo de arrependimento não seja passageiro, tá? Mesmo que o Bitcoin venha a ultrapassar os 20 mil dólares, chegar em 30, 40, 50 mil dólares e depois venha ter uma correção que é completamente esperada, que essas pessoas aqui não fiquem naquele papinho de Bitcoin morreu, que continuem de fato prestando atenção na criptomoeda. Saindo aqui dessa notícia, vamos falar sobre o que de fato deve interessar a muitas pessoas, né? Qual seria aqui o melhor dia e horário para você adquirir Bitcoin? Exatamente. Claro que isso não vai ser sempre, tá? Não é um tipo de métrica infalível, foi um tipo de dado extraído do histórico do Bitcoin e vem demonstrando ali uma certa assertividade. Mas sim, esse tipo de dado, vez ou outra, pode haver uma falha. Mas qual foi aqui a conclusão que chegaram mediante a extração de dados, né? Dados sintetizados do histórico do Bitcoin? Foi que domingo, tá? Mais precisamente domingo à noite, né, finalzinho ali do final de semana, seria ali o melhor período e horário para você adquirir Bitcoins, tá? Que seria ali o horário que o Bitcoin estaria meio que sob desconto, um horário onde o Bitcoin poderia ter uma leve ou até mesmo uma queda considerável em alguns dias e que geralmente na segunda-feira, principalmente segunda-feira, final da manhã, início da tarde, o preço tenderia ali subir, né, tendo ali a valorização. Inclusive eles até mencionam, tá, com exemplos reais de desvalorização do Bitcoin no dia de domingo e também com a valorização, né, com respectiva valorização na segunda-feira, como foi o caso do dia 25 e 26 de junho, onde o par Bitcoin Tether lá na Binance teve ali uma queda, né, no volume. Geralmente também é observado isso, né, no final de semana o volume acaba caindo e a volatilidade da criptomoeda acaba aumentando e consequentemente ela tem ali algumas quedas, mas naqueles dias o preço do Bitcoin, né, tanto no sábado quanto no domingo, estavam valendo respectivamente 40 mil e 65 mil Bitcoins. Porém, no dia 27 de julho, na segunda-feira, o preço acabou subindo muito e o preço do Bitcoin, né, o volume de negociação acabou subindo para 150 mil Bitcoins e o preço, claro, também subiu 11%. Olha só a valorização que houve no dia 27, tá? E olha só também a valorização que aconteceu no final de semana. Então, geralmente é um tipo de movimento que foi observado nos fins de semana e claro, né, não temos aqui nenhum tipo de razão de fato confirmada para que isso aconteça, mas a tese mais aceita é que devido ali às movimentações do mercado financeiro tradicional se encerrarem no final de semana, né, e a CME que também acaba catalisando o preço do Bitcoin, as operações com Bitcoin não funcionam no final de semana. Geralmente são empresas, né, são instituições que acabam ali investindo em criptomoedas que recorrem à CME e durante o final de semana elas não estão ativas. Então, geralmente há uma certa paralisação. Claro que o Bitcoin em si, ele não para, tá? As casas de câmbio no mundo todo funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, porém, esse tipo de modalidade, né, envolvendo contratos futuros, principalmente, que acaba ali meio que dando uma certa sacudida no mercado de criptomoedas, funcionam somente ali durante os dias da semana e também tem a questão da finalização dos contratos futuros, tá? Então, que seria um tipo de elemento que potencializaria ainda mais esse tipo de fenômeno, tá? Que geralmente os contratos encerram na última sexta-feira do mês. Claro que se a sexta-feira do mês for um feriado lá em Londres ou nos Estados Unidos, o fechamento daqueles contratos acabam acontecendo na quinta-feira, mas via de regra, a última sexta-feira do mês é o dia ali para o encerramento dos contratos, então há ali uma certa queda, né? Tende, melhor dizendo, até uma certa queda durante o final de semana e geralmente quando o mercado abre na segunda, né, o mercado tenta se equilibrar, o mercado da CME com o mercado geral de criptomoedas tende meio que a se equilibrar e isso acaba causando o aumento no preço da criptomoeda, justamente nesses períodos, claro, na maioria dos casos.
possa ser que tenha um final de semana que a criptomoeda acabe meio que disparando e na segunda-feira tem uma correção. Essa situação não é 100% impossível e também essa métrica, como já mencionado aqui, não é 100% infalível, tá? Portanto, se você for fazer a operação, faça por sua conta e risco, somente reforçando aqui esse lema, tá, rapaziada? Mas sim, eu acho bem interessante você analisar essa métrica, tá? Se você for fazer trade, o único conselho que eu te falo é fazer backtest, né? Você vai lá no gráfico, vê se de fato essa estratégia, essa tática de fato funciona, vê ali o nível de assertividade e mediante a isso, né, mediante esse backtest, você pode fazer ali, você pode calcular o quanto você poderia colocar, né, o risco que você estaria disposto a assumir, você planeja o seu gerenciamento e assim, se der problema, né, coloca ali um stop loss controlado para que você não tenha ali grandes perdas, tá, rapaziada? Mas eu de fato fiquei bem interessado nesse tipo de métrica. Mas pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço novamente que você compartilhe e dê o like nesse vídeo. E nos vemos na próxima.